demora um pouquinho, o computador está lento, quase igual a dona. Bom, então vamos lá ver se... Olha, tem gente chegando. Então, gente, boa noite oficial agora, nessa nossa noite do dia 10 de agosto de 2021. Estamos aqui com muita alegria e gratidão por termos aqui a nossa estimada Neneide, que é da rede Chique Chique. Daqui a pouquinho vocês, né, vão poder interagir mais com ela. E eu não vou apresentá-la, aqui é assim, né? As apresentações são autogestionárias. Quem é o convidado vai fazer a sua auto-apresentação, né? Porque aí destaca os pontos que acha mais importantes, né? Mas dizer desde já, assim, agradecer muito, né, pela disponibilidade dela. De pronto, né, na hora que eu falei, ela já topou estar aqui com a gente nessa noite, compartilhando dessa experiência, né, que eu dizia antes, mesmo com todo o contexto adverso, do ponto de vista da política pública de apoio e fomento, mas os grupos resistem, né, e as redes, essa estratégia de rede, que aí a rede Chique Chique é um dos empreendimentos que são exemplares, né, que tem essa experiência inspiradora para nós, resiste, né, e está aí para contar a sua história para nós nessa noite. Então, Neneide, seja muito bem-vinda ao nosso Cariri, à nossa UFCA, e que possamos em breve nos encontrar presencialmente para a gente poder se tocar, se abraçar, enfim. Mas sinta aí nosso abraço virtual. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Desde já quero agradecer, né, o convite. Sempre nós da Rede Chique Chique gostamos de contribuir, né, principalmente com disciplina, com aula, porque o lugar da economia solidária também é nas universidades, né, na sala de aula. Então, meu nome é Francisca Eliane, mas todo mundo me conhece por Neneide. Sou assentada de reforma agrária. Sou membro, né, de um grupo de mulheres lá no assentamento, o nome é Decididas a Vencer, e desde a fundação da Rede Chique Chique, né, que vocês vão compreender o porquê que eu estou lá, e hoje eu estou na presidência da Copechique, que vocês vão entender um pouco, né, depois, quando vou falar um pouco de como iniciou. Hoje eu estou como presidente da cooperativa, que faz parte da rede, e também da federação, sou coordenação financeira da Federação Unicafes, que aqui no estado tem uma federação, né, estadual, e eu faço parte, né, da coordenação dessa federação. Sou da Marcha Mundial de Mulheres, sou do Movimento da Economia Solidária e também do Movimento de Agroecologia. Sou uma pessoa aí do mundo, porque eu acredito que a luta se constrói na rua, mas também na construção da política pública. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na luta e nos movimentos. A rede, né, Chique Chique, a gente não surgiu como uma rede, a gente surgiu em 2003 como um espaço de comercialização solidária, e esse espaço ele surge num amplo processo de auto-organização de quem produz e de quem consome. E aí eu não sei se Vitória, né, aí que é minha amiga, professora aí de vocês, de muitas longas datas, né, no movimento da economia solidária, vai passar a apresentação, eu já começo a falar. Eu posso projetar. Eu já baixei aqui. Você prefere? Eu acho Sim, que aí eu vou fica só pelo menos ilustrativo, né? para Pronto, as pessoas entenderem um pouco. perfeito. Eu já baixei. Aí vocês vão só me dizer quando conseguem visualizar. Vou projetar. Só um instante. E aí, quanto o projeto também, aí é isso, né? Eu quero agradecer o convite aí, né? Poder contribuir com vocês, mas também estou aqui para trocar também. Quem entender um pouquinho também, que sempre a gente aprende um pouco quando participa desses encontros.
Então, aí, por que Chique-Chique, né? Por que esse nome? Lá no início, quando a gente criou o espaço de comercialização, a gente começou a perceber que a gente queria um nome que nos representasse, para representasse o semiárido, fosse uma planta resistente, porque a rede, né, na sua grande maioria, são pessoas rurais, então esse nome é um cactus, né? Vocês sabem que é resistente à água, ao sol e à chuva. Então, nós temos altos e baixos, mas nós somos firmes, somos resistentes. Então, o nome em si, esse sol, esse cactus, ele é um nome que nos representa. O Nordeste, o semiárido, por isso esse nome. Não é chique de chique, pode até ser, né? Porque nós somos chique, mas é do cactus mesmo. Pode passar, Vitória. Certo. E aí a gente surgiu, né, como eu estava falando, não como rede, mas como um espaço de comercialização solidária em Mossoró, onde agregava vários municípios no amplo processo de auto-organização, de quem consome, de quem produz e de quem dá assistência técnica. Né? A gente criou esse espaço. Só que vocês viram que na minha apresentação eu falei que eu faço parte de um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres, que o nome é Decididas a Vencer, já distribuía cestas de hortaliças agroecológicas em Mossoró. Só que a gente não tinha um espaço de comercialização. A gente distribuía essas cestas nas garagens das instituições. Então, quando o espaço de comercialização começou a funcionar, nós também já fazia parte desse processo de criação, de abertura desse espaço, né, que foi bancado, né, esse espaço inicial pela Visão Mundial. E aí, em 2004, a gente formou, né, a Rede Chique Chique, porque a gente começou a perceber Tá passando, Vitória? Começou. Eu vou falando e ela vai só ilustrando. Aí. A gente começou a perceber que a gente não queria só um espaço para comercializar. Que a nossa comercialização, ela não trazia só o produto em si. Né? Ela traz histórias, ela traz vivência. E a gente começou a perceber que a gente não queria que os municípios vizinhos trouxessem só produto para esse espaço, mas que os consumidores daqueles municípios, como tem aí, né, no território Sul-Mossoró, no sertão do Apodi, né, que é onde a gente faz parte, nas terras potiguaras, no Alto Oeste, que esses produtos desses territórios, eles ficassem nesses territórios também. Que foi aí, em 2004, que a gente criou a Rede Chique Chique. Pode ir passando, Vitória. Certo. E aí foi nesse espaço que a gente criou a Rede Chique Chique. E criando a rede, a gente começou a discutir uma carta de princípio, onde essa carta ela tivesse como eixo que dava sustentabilidade o feminismo, porque a rede bebia muito da fonte dos grupos de mulheres organizados, né? Agroecologia, por a base desses produtos ser agroecológico, e a economia solidária, por a gente entender que a gente tinha que ter todo o processo democrático, participativo, de transparência, de autogestão. E também não poderia deixar de agregar esses princípios à juventude, que dá continuidade a essa ação, né? De permanência no campo, de trabalhar com essa juventude, de trabalhar com a família nas comunidades, nas unidades produtivas. Pode ir passando. E aí, no decorrer a gente criou a carta de princípio, onde tem, né, um pouco dessa discussão da rede de comercialização, é um fruto que aquilo eu já falei, isso aí eu já falei, né, da luta de trabalhadores, que foi um amplo processo de organização. Eu pode ir passando. Eu acho que você vai passando pela minha fala, senão eu vou me deter nisso e vai ficar show. Aí, com o fluxograma, né, a rede ela é composta, né, ela é composta por unidades produtivas, ela é composta por grupos informais, ela é composta por cooperativa e por associação, que fazem esses grupos e essas unidades familiares fazem parte do núcleo. O que é um núcleo? É o município. Hoje a gente atua em 15 municípios, né, que estamos agora, vamos inaugurar agora dia 26
outro núcleo da Rede Chique-Chique, que é Paraú, que vai fazer 15 municípios aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente tem feiras e mais ou menos 8, 9 que parou no processo de pandemia, mas que as pessoas também hoje trabalham muito na história de delivery, de entrega, e que as feiras já estão voltando também, né? Mas a gente trabalha muito nesse processo. Os núcleos se reúnem mensal, e nesse núcleo a gente escolhe representação para o conselho gestor da rede, que é quanto o núcleo pode ter condições de mandar, né? Colocar, porque o conselho gestor é nossa assembleia, que acontece em 3 meses. E nosso conselho diretor, que é tirado desse núcleo, é o conselho que dá a direção política. A partir da carta de princípio, a partir daqueles temas, a gente discute que rumo, que direção, onde nós queremos atuar, que é o conselho diretor. Desse conselho diretor, a gente tem 2 braços jurídicos. Eu costumo dizer que a rede ela é a mente, né? Ela junta, ela forma, ela capacita. Nós temos um braço jurídico, que é a associação, onde a gente elabora nossos projetos, onde a gente contrata nossos próprios técnicos, onde a gente tem parceria local, parceria territorial, parceria estadual e até nacional. E em 2012, a rede, vocês compreenderam, né, que surgiu o espaço em 2003, a rede é criada em 2004, e a gente cria associação junto da rede, que a gente precisava algo legal para poder elaborar nossos projetos, alguma coisa. Nesse decorrer desse processo, né, em 2010, é quando surgem as compras institucionais. E a gente começa a perceber que a gente precisava de algo legal também, que era nosso braço comercial. E aí a gente cria a Coperchic, que passa pelo mesmo processo de fluxograma, né? A cooperativa tem que ter a base agroecológica, tem que discutir a história das mulheres, do feminismo, é formada através dos núcleos, é tirada a sua representação do mesmo jeito que está aí o fluxograma. Pode passar. Um pouco da nossa organicidade, eu já coloquei também dos núcleos, aí tem reunião, os núcleos se reúnem mensalmente, o conselho diretor, conselho gestor em 3 meses e o diretor mensalmente. Pode passar. Aí é um processo, é uma reunião de conselho diretor, conselho gestor. Pode ir passando, é mais para... Aí nossas formações, a rede ela vive um processo de formação constante, uma formação com um grupo de mulheres. Aí é uma atividade também de núcleo, aí é lá no núcleo de Apodi, uma reunião dessas que eu falei. Aqui é um pouco da nossa articulação, tanto estadual como o encontro em outro, com o Fórum Potiguar de Economia Solidária, com outras instâncias. E aqui é onde entra nosso processo de comercialização. Hoje, nós temos, né, nós comercializamos através das nossas feiras agroecológicas e também nos mercados institucionais. Tanto no PA como no PENAI, a gente hoje tem contrato com o Instituto Federal, temos contrato com alguns municípios vizinhos, como Tibau, Grossos, e temos também contrato do Estado, no Estado, e aqui no Estado tem um diferencial que hoje a deputada Isolda, né, apresentou uma lei, que é uma lei que é muito baseada na lei nacional da PECAFES, né, que é uma lei que é muito baseada na lei nacional do PENAI, que é uma lei, o nome dela, que é uma lei que a gente chama PECAFES, né, que 30% de tudo que o Estado comprar tem que comprar da agricultura, 30% da agricultura familiar. Então, hospitais, presídio, restaurante popular, e o diferencial dessa lei é que qualquer empresa que ganhar também licitação tem que comprar 30% da agricultura familiar. Então, quem ganha licitação das quentinhas para os presídios tem que comprar 30% e vai decrescendo, 50% até 100% da agricultura familiar. E também os restaurantes populares. Então, hoje nós ganhamos também licitação para os restaurantes populares, também acabamos de concorrer e ganhar uma licitação.
Então, a cooperativa vende muito nessas compras institucionais. Além dessas compras, nós também fazemos parte, como eu falei lá no início, da Federação Unicafes, que agrega 11 cooperativas aqui no estado. E aí, essa federação vende para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, e nós também vendemos para né, para a federação, que a federação entrega a esses órgãos também públicos. Nesse processo, desde a nossa carta de princípio, a Rede Chique Chique, pode deixar lá, a Rede Chique Chique também faz parte, né, de um processo de certificação participativa. Nós somos credenciados ao MAPA, aonde os produtos primários, como frutas, hortaliças, né, toda a parte de verdura, de tubérculos, essas coisas, nós da Rede Chique Chique podemos certificar como produção orgânica. O que é o OPAC? Organismo Participativo da Avaliação da Conformidade. Nós podemos certificar os grupos que fazem parte e as cooperativas que fazem parte da Rede Chique Chique para poder ganhar o selo no produto orgânico Brasil e poder vender esses produtos como orgânico, tanto nas redes de supermercado, como também nas compras públicas e nas feiras, claro, agroecológicas. Pode passar. Essa foto, ela mostra bem a diversidade, né, da nossa feira. Volte lá só um pouquinho, Vitória. Ó, dá para você perceber que essa banca, né, essa banca tem uma diversidade muito grande. Chega a ter mais de... Hoje, nosso site, ele oferece mais de 200 e poucos produtos, variedades. Pode passar. Certo. E aí nós também, como nós estamos no semiárido, nós também apostamos muito na história do reuso, né, de água, da água cinza, não a água escura, que é de fósforo, mas a água cinza do banho, a água das pias, de prato, né, para os quintais agroecológicos, a gente faz frutífica, a gente utiliza muito a história do reuso d'água, as nossas unidades produtivas, que é um pouco, né, da nossa comercialização nas feiras, um pouco da diversidade, que a gente tem tanta feira. Antes da pandemia, né, a gente, aqui em Mossoró mesmo, a gente tanto tinha feira no Instituto Federal, né, daqui de Mossoró, como em condomínio, como na própria sede, no ponto fixo da Rede Chique Chique, e hoje nós estamos só com a feira do ponto fixo, né, a gente não começou ainda no Instituto, porque não está tendo aula, né, em outros departamentos, porque não moda a história da pandemia, do processo de pandemia. Aí a feira lá no Instituto, é um pouco, pode passar, feira livre. Feiras regionais, que a gente participa também, pode passar. Aí é mais para ver a diversidade, mercados institucionais, PENAI, PA e PECAFs, que hoje a gente também entrega esses produtos. Acho que é o quê? Grupo de consumo solidário. Aí é um grupo, né, que a gente criou, aí foi a gente, sem usar sacola, foi uma campanha, né, que a gente tem de não usar sacola de plástico, que a gente polui o meio ambiente, essa história, campanha que a gente sempre faz. Pode passar. E agora, né, recente, quando a gente se mudou, aí é nosso site, mas esse site, essa frente aí é o nosso ponto fixo de comercialização, né? Essa estrutura aí tem esse desenho aí, esse desenho que tem aí com pintura, ele representa, a gente diz que nossa sede é um centro de multiuso, onde ele retrata as feiras, retrata energia solar, reuso de água, banco de cimento, tudo aí que esse desenho tem, nós temos no nosso ponto fixo, e isso é reflexo no que a gente tem nas nossas unidades de produção. Nós mudamos esse ponto fixo, foi um projeto que o ano passado a gente se mudou, né? Agora fez um ano, em março, foi um recurso da ONU Mulher, da Fundação Banco do Brasil, onde a gente conseguiu, né, depois de 15 anos, que agora nós estamos com
16+1, a gente gosta de dizer, né? A gente construiu nosso ponto fixo de comercialização numa estrutura nossa, sem ser alugado, porque antes a gente, quando estava pobre, ia para uma loja melhor, quando estava mais ruinzinha, quando a gente estava rica, ia para uma melhor, era eu sou rica, 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 eu sou pobre, pobre, pobre de maré, e hoje não, a gente tem um ponto nosso, estruturado, de comercialização lindo, nosso Lindo ponto mesmo. é muito bonito. E aí a figura dele é dentro, né, dentro do nosso portal, da nossa loja virtual, onde a gente tem um site e a gente vende produto aí por esse site. Se vocês depois quiserem entrar para visitar, vai estar todos os nossos produtos aí. Agora, no processo de pandemia, foi o que fez a gente vender bastante, né? Foi no grupo de consumo e também, né, pelo esse site, pelo esse portal, né, das compras virtual. A gente hoje contrata delivery, a gente faz, né, entrega. E no processo de pandemia, nossos produtos foi muito procurado, né? Como é produto de base agroecológica, orgânico, as pessoas como tem uma representação muito grande da história da saúde, né? A gente conseguiu ampliar muito essa parte de comercialização através das compras online e de entrega, de delivery. Que bom. Aí um pouco da ciranda da economia solidária, mas, assim, falar um pouco desse processo da pandemia e a partir dessa lei que tem no Estado, a gente fez muita venda esse ano para as compras institucionais. Todas, a gente começou ano passado, que a gente tinha esse projeto com a Fundação Banco do Brasil. O Banco do Brasil, primeiro foi quando começou a ação de montagem de cesta, da agricultura familiar, 100% da agricultura familiar. O ano passado, a Fundação contribuiu com 400 mil e a gente fez em torno de 4 mil cestas. Esse ano, a Fundação já comprou 300 mil, a gente fez mais de quase 2 mil cestas. E, espelhando nessa experiência que nós da Rede Chique Chique estava fazendo, o Estado, através da PECAFES, o Estado também estava doando para as pessoas de Cade Único, né, a partir da assistência social, para os municípios. 60 mil comprou 30% de produto da agricultura familiar e nós vendemos através da federação. Tanto arroz, nosso arroz vermelho, como farinha, feijão, macaçá, goma, arroz, farinha, feijão e goma. Também nos kits, a partir do PENAI, teve os kits, tanto os kits secos, que a gente vendeu também, e também os kits verdes, frutas, para distribuir para os alunos. O IF também comprou produto da agricultura familiar. A gente da Copechic ganhou um edital também de distribuição de 5 mil cestas para as comunidades quilombolas, 100% de produto da agricultura familiar. Então, no processo de pandemia, a gente não parou um dia. Hoje mesmo, nós da Rede Chique Chique também ganhamos um projeto de uma unidade de polpa, né, de fruta, lá no assentamento com um grupo de mulheres decididas a vencer. E aí, hoje foi dia de vistoria lá do mapa, a gente já pode produzir certificada a polpa, e a gente quer que essa polpa, vamos certificar como orgânica. Vai ser a primeira unidade aqui no Rio Grande do Norte, onde vai sair uma polpa orgânica. E a gente também hoje está montando os kits para amanhã entregar às escolas também lá de Tibau, com 6 produtos: banana, mamão, melão, macaxeira e batata. Então, a gente já estamos montando esses kits. Também da prefeitura, uma prefeitura do município pequeno aqui, Felipe Guerra, o prefeito, baseado nessa lei, também comprou, né, por dispensa de licitação, 1.200 cestas também para distribuir para esse município, todas as famílias de Cade Único, 100% de produto da agricultura familiar, né, da Copechic. Então, graças a Deus, nós estamos desenvolvendo um papel fundamental de distribuição, tanto de renda para a agricultura familiar, mas também de alimentar as famílias que estão passando pelo processo de vulnerabilidade social.
E nós também, que somos agricultores, está comprando com esse dinheiro que a gente está vendendo o que a gente tem, o que a gente não tem, né? Como álcool, material de limpeza. Então, para a gente, está sendo assim um ganho fundamental nesse processo de auto-organização, de rede, né? De um complementar para poder ter volume de produção. Então, aqui a experiência, graças a Deus, está sendo muito gratificante. E a gente agradece todos os dias. E bota lá na ciranda, né? Sim. Eu acho que essa ciranda ela é bem forte, né? Assim, porque ela representa muito e assim, cirandeiro ou cirandeiro só, a rede de solidariedade não se faz com uma mão só. Vou construindo essa rede solidária que vive um sonho de uma vida melhor. A rede cresce com o sonho da liberdade que une nossas utopias, vidas, mãos e corações. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A utopia que nos une para viver e cantar um sonho em uma só voz. Aí a gente canta o refrãozinho, né? Vamos cantar Para, para para essa esta ciranda, ciranda, juntamos juntamos mãos com mãos, mãos, unindo o unimos sonho vida na na força força da da ação, ação, na na força força da da ação, na ação, na força força da. da ação. Que Então é linda. isso. Estou aberta aí a pergunta. Eu falo demais, mas acho que é isso, né? Deixar aqui os contatos, deixa eu interromper aqui para poder voltar e fazer aqui nosso momento de debate. Agradecendo demais, né? Estou mantendo aqui a câmera desligada para estabilizar um pouco a conexão. Mas agradecer aqui mais uma vez a exposição da Neneide. E como ela disse, a ideia é fazermos troca, né? Já que ela trouxe aí essa ciranda tão linda que para mim me emociona demais. Toda vida que a gente canta, assim, traz as memórias, as melhores memórias, né? De plenárias, de conferências, de espaços públicos de discussão e de construção da economia solidária. E essa disciplina tem muito essa pegada, vamos dizer assim, né? A gente faz a discussão teórica, mas a gente traz também, né, e fundamentalmente as experiências para fazer essa conexão, né, para que os conceitos passem a ter sentido, né, e passem a se encarnar. Eu acho que agora, depois da sua exposição, eles vão conseguir, né, fazer a articulação e compreender mais sobre a comercialização na economia solidária, né, que a gente discutiu na aula anterior, né, começamos a discutir antes da aula que o professor Joanes veio, né, que foi na aula passada, e hoje a gente retoma aqui à luz dessa experiência. Então, imediatamente eu abro, né, para perguntas, comentários, enfim, como ela bem falou, é uma troca, né, então a gente vai também aqui agora se, né, conversar um pouco, abrir nossa roda de saberes aqui. Um de cada vez, né? Para não tumultuar. Aí a gente utiliza aquela dinâmica, né, da mãozinha. Pronto, perfeito. Já temos aqui um primeiro inscrito, que é o Daniel. E aí, na fala do Daniel, a gente já vai poder seguir, tá bom? Então, primeiro inscrito, Daniel, pode ficar à vontade. Ótimo. Tá me ouvindo, professora? Sim, sim, meu bem, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Primeiro, eu gostaria de agradecer já a fala da... Eu posso chamar também de Neneide, né? Agradecer a fala da senhora e que eu achei bem importante a senhora ter falado sobre a economia solidária, porque é um tema que a gente vem trabalhando na disciplina. E aí, quando a gente ouve, a gente consegue ter um pouco de esperança nesse processo. É um pouco complicado de visualizar durante a leitura, principalmente na realidade que estamos. Mas, enfim, eu queria mais fazer uma pergunta
assim, que a senhora falou sobre a juventude, né? E eu queria saber como vocês agregam a juventude mesmo nesse processo de produção, porque faz parte lá do núcleo, mas eu queria que a senhora adentrasse um pouco mais. Como é agregada a juventude nesse processo de produção? E aí eu também tenho outras dois pontos que eu queria que a senhora comentasse. Eu não sei se eu posso fazer agora direto, ou então deixa para depois. Hein, professora? Não pode fazer direto, porque aí ela já faz uma resposta só. Pronto. Então, a primeira era sobre a questão da juventude, como agregam a juventude nessa questão da produção. E outra questão é sobre o organograma da rede de Chique, que foi apresentado, é o processo do núcleo de formação e capacitação. Eu queria saber como é que se dá essa formação e capacitação também, se ela ocorre de forma recorrente sempre, porque aí a senhora falou que começou lá em 2004, e como é que foi essa capacitação, como é que vem ocorrendo, né? E o terceiro ponto, eu acho que pode ser que fuja um pouco, mas eu fiquei curioso assim mesmo. Eu vou fazer assim mesmo. Se a senhora puder responder, eu agradeço muito. Ou só um comentário, não é nem uma resposta, é mais um comentário. Agradeço muito. É sobre, tipo, como eu falei, a senhora falou que começou em 2004, não é isso? E aí, eu queria que a senhora comentasse se a senhora percebeu que houve ou há algum impacto político mesmo, quanto à organização da Rede Chique Chique, seja de qualquer forma, algum impacto político. Porque, tipo, teve o governo Lula, né, de 2003 até 2011, Dilma, de 11 a 16, Michel Temer, e agora tem o atual governo, o governo Bolsonaro, né? Aí, então, se a senhora não quiser falar assim pontualmente, pode fazer só uma ligação de 2004 para atualmente, se houve algum impacto político. Obrigado. Ok, meu bem. Obrigada também pelos questionamentos. O Tiago tinha levantado a mão, aí não sei, mais alguém também, e a Naila. Só que a Naila agora que permanece com a mãozinha virtual levantada. Como é que a gente faz? Eu tinha levantado a mão aí, apertei sem querer e saí, mas a senhora conduz, sem nenhum problema. Tranquilo. Então vamos ouvir a Naila, e depois eu passo para ti, tá bom? Boa noite, a senhora Neneide e aos colegas. Eu só gostaria de pontuar também algumas coisas. Uma das perguntas é bem parecida com essa de Daniel, né? E os outros dois pontos que eu queria que a senhora comentasse, que eu vi no texto falando um pouco sobre a loja, né? O ponto físico da rede, e a senhora também comentou um pouco e mostrou a foto. E eu gostaria de saber como é que funciona mais essa parte logística, né? Da rede Chique Chique, e também se a senhora percebe que tem um incentivo da política municipal, né? Também da região com a rede Chique Chique. Beleza, meu bem. Então vamos lá, Tiago. Aí a gente fecha esse bloco de 3, né, Neneide? E aí eu acho que já é bastante coisa para responder e depois a gente abre novamente, tá? Boa noite a todos e a todas. Achei muito feliz a contribuição da convidada de hoje. Isso é sempre bom ouvir, ver a partilha de experiências, né, com essa temática. E a primeira coisa que eu vou destacar é essa lei que ela comentou, né, isso da deputada Isolda, aí no Rio Grande do Norte, né? Isso achei muito interessante de verdade, o fomento, o estímulo a, a esse trabalho, não é isso? Quando ela falou da Isolda, eu lembrei aqui da nossa vice-governadora, que também chama-se Isolda, né, e secretária de Educação. E sabemos que nacionalmente há o estímulo em relação a adquirir a merenda escolar através dessas associações. Mas uma coisa que eu queria que a convidada comentasse é um pouco do perfil dos associados, né? São mais homens, são mais mulheres, faixa etária, porque eu sei que todo mundo, de fato, se ajuda, coopera, mas eu queria saber um pouquinho mais o perfil dos associados. E é isso, obrigado. Beleza, meu bem. Gratidão. E aí eu já passo para a Neneide fazer seus comentários. Hoje, a juventude ela é trabalhada muito a partir das unidades produtivas.
desde o nosso processo de certificação, a lei, as instruções normativas, ela nem quer algo perguntando sobre as mulheres de juventude. Mas como nós somos uma instituição que é bem feminista, porque, já respondendo um pouco da pergunta de Tiago, nós somos muitas mulheres, a Rede Chique Chique, todas as direções de presidência passa pelas mulheres. E então, assim, a juventude está muito presente nisso. Para reforçar mais essa participação da juventude, a gente hoje está, né, começando um projeto que vai trabalhar muito essa parte. Foi a opção da gente, porque a gente sabe que os cabelos brancos chegam e a gente precisa da juventude para continuar o processo. Né? Agora eu saí diretamente da presidência da associação e entra uma jovem com 29 anos, né, que é presidente da associação. Então, nós não queremos só a juventude participando da unidade familiar, mas a gente também quer que a juventude participe, né, dos espaços de direção, dos espaços de produção e dos espaços de comercialização. E aí a gente vai ter um projeto só para agregar, formar núcleo, ter reunião específica com as juventudes, né, tanto meninas e meninos, né, para que isso cresça dentro da rede. E no nosso manual, né, de certificação, a gente tem 2 páginas perguntando o lugar das mulheres, onde as mulheres estão, e o lugar da juventude, e como é dividida essa renda. Né, com tanto o lugar onde eles estão e se estão nos processos de produção e comercialização, se essa juventude ela também recebe. Né? E uma coisa boa que a gente está criando o núcleo, quando eu falei lá em Paraú, e a gente estava na reunião agora de criação, né, do núcleo, e a gente faz um primeiro momento, a gente faz de intercâmbio, o segundo momento é de diálogo, e aí a gente falando desse processo, né, onde as juventudes estão e como é a renda. Diz, e que nós da Rede Chique quer saber se aquela família paga pelo trabalho desenvolvido, depois que tira as despesas do alimento, da casa, se contribui, né, com jovens, se dá, porque muito isso a saída dos jovens da zona rural para trabalhar para outras pessoas, ela se dá por ela não ter renda, por não ter salário, por a família não dar, né, o recurso. E aí a gente tem encontrado muitas coisas boas. Assim, tem uma unidade familiar que tem 3 feiras. Uma feira na cidade, uma feira no Instituto Federal, que é lá no município aqui, né, que faz parte da rede. E tem outra feira no município que se repete. A feira daquele município que se repete, dia de quarta-feira, toda a renda de lá é do filho da família. Então, esse incentivo que a gente fica passando e envolvendo a juventude para que ela também faça parte das decisões do processo de comercialização, mas também da divisão de renda. Então, a gente trabalha muito forte isso. A parte de capacitação e formação. A gente costuma dizer que nós não nascemos agroecológico, nós não nascemos economia solidária, nós não nascemos feminista. A gente se transforma a partir do processo de formação, de capacitação e de conhecimento. Eu sou uma pessoa super feminista, mas eu aprendi, eu não nasci assim, eu me tornei, eu era submissa, eu era, né, teve um processo para eu me sentir hoje e dizer que eu sou uma mulher feminista. Então, a rede, como ela entra, sai gente nos núcleos de não vou dizer diariamente, mas sempre, a gente vive um processo de entrada de pessoas, né? De saída, pode ser, mas muito de entrada. Então, a gente vive num processo, as reuniões de núcleo, ela é muito de formação, no que as pessoas estão precisando e de capacitação. Né? Se hoje o núcleo de Apodi está precisando falar de economia solidária, nós vamos falar de economia solidária de novo. O que é das tomadas de decisões democrática, da transparência, da auto-organização. Se está precisando falar sobre a base, sobre a agroecologia, a gente vamos discutir agroecologia. Discutir sobre semente crioula, a gente vai discutir sobre semente crioula. Então, a gente vive um processo contínuo, né, de formação, porque a gente acredita que a gente tem que sempre estar reciclando, sempre estar aprendendo. Fora as parcerias, né, fora se a gente precisa de uma atividade específica com a juventude, vai ter atividade com a juventude, com as mulheres,
vai ter com as mulheres. Então, a gente vive um processo sempre nos capacitando e nos formando, e participando de encontro, de formação. Claro que nós tivemos um impacto muito forte, né, com a lei, a lei dos orgânicos que hoje é, né, que a gente tem o direito de ser um OPAC, ela foi dada por Lula, né, lá em 2010, Lula criou, né, a lei dos orgânicos, quando dá direito de você ter terceira parte, OCS e OPAC, que é isso que a gente somos hoje. Com a saída, né, quando teve a história do golpe, né, que eu considero que foi golpe, na retirada de ter toda a paralisação da política nacional que se diz respeito à economia solidária. Nós, da Rede Chique Chique, junto com o Instituto Marista, desenvolvia um projeto nacional, que era um projeto que a gente desenvolvia, que era o projeto do CADSOL, que foi desmontado, né, foi parado no Brasil todo. Então, isso tem um impacto, né, diretamente nas nossas ações, eu não posso negar isso, né? E com esse presidente que não representa, acho que ninguém, né? Quem tem um pouco de juízo na cabeça. Então, assim, toda a política, todo o retrocesso que a gente teve de perda do MDA, né, que representava a agricultura familiar, da política pública, de acabar com a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, assim, nós tivemos uma perda constante, né? Constante, e vemos aí cada vez mais perdendo nossos direitos, reduzindo tudo que a gente acredita, que a gente tanto lutou para conseguir, né? Com a vinda de Lula, de Dilma. E, graças a Deus, nós, no estado do Rio Grande do Norte, conseguimos eleger uma professora, né, uma governadora popular, que hoje a gente estamos criando muito parecido, se espelhando no que o presidente Lula criou nacionalmente, que é a gente tem uma secretaria, que é a CEDRAF, específica da agricultura familiar. A gente tem junto essa deputada, que é do PT, a deputada Isolda, que toda lei dela, seja a lei de semente crioula, seja a lei da PECAF, seja a lei de convivência com semiárido, seja a lei de agroecologia e produção orgânica, é voltada para a agricultura familiar. Então, assim, a gente aqui no Rio Grande do Norte está vivendo coisas que a gente nunca viveu, né? Com certeza, essas compras do PENAI, que é nacional, muito Estado, no processo de pandemia, deu um cartão para a família comprar onde quisesse. E aqui no Estado, não. A governadora fez valer e teve os kits distribuídos com um produto da agricultura familiar. Então, assim, nós estamos vivendo muitas coisas devido a gente ter elegido essa governadora. Isso tem um reflexo completamente o impacto, dependendo de quem a gente vota. E nós, da Rede Chique Chique, estamos todo o tempo no processo discutindo, porque a gente não vive, não existe isso, não existe que nós somos livres de discutir política. Não existe. Nós vivemos a política. É a partir de quem a gente elege que faz a lei, que forma a lei, né? Então, a gente acredita muito nisso. A pergunta sobre como funciona o ponto fixo. Nós temos todos os produtos desses núcleos, excedente das feiras, vem para esse ponto fixo de comercialização. Nós, da cooperativa, nós temos um sistema que é da Unicafes, que a gente usa, que é o Copnet, onde a gente dá a entrada desse produto, né? Todo produto que chega, a gente dá a entrada, e a gente faz o pagamento, né, no final até o dia 10 de cada mês, de todo o produto que ele é vendido, no ponto fixo de comercialização. A gente tem uma pessoa que alimenta o sistema, a gente tem outra pessoa que alimenta, que olha toda a parte de pedido do site e que articula com os agricultores e agricultoras que são cooperados, né, e cooperadas para mobilizar os produtos que já é de venda certa, porque as pessoas fazem pedido no site e a gente monta as cestas, e também pede alguns excedentes para ficar no espaço, porque a gente tem produtos que são perecíveis, que vêm só dia de sexta, mas a gente tem aqueles produtos que ele
faz parte de toda semana, né, que não são perecíveis. Com o processo, quando terminar mais esse processo de pandemia, a gente vai inaugurar esse ponto e vai querer que ele tenha produto também perecível todos os dias. Mas ainda funciona ainda só na sexta-feira, que chega produto, né, e as pessoas ainda compreendem como a feira, né, da Rede Chique Chique, dia de sexta-feira, mas os outros produtos, como polpa de fruta, como mel, como castanha, como tudo que tem lá na loja, que não é verduras nem frutas, tem durante toda a semana, que as pessoas podem estar pedindo também. E aí a gente hoje temos algumas parcerias, né, de projetos que tem também, nós estamos recebendo 2 residentes, que é de um projeto com o Instituto Federal, né, que também contribui nessa parte lá no espaço, que acompanha a área, né, de produção, de agricultores, que faz esse processo de certificação. Eu, que também dou expediente todos os dias, que sou coordenadora da cooperativa, tenho a coordenação financeira também, tenho a coordenação comercial, que fica lá também. Deixa eu ver mais, o que foi mais que perguntou. Se assim, dependendo de quem está no município, porque a gente considera que a rede está nesses 15 municípios. No município de Mossoró, nós ainda temos alguma dificuldade ainda, nós nunca tivemos ajuda do município, né, de estar apoiando. Eu não sei se é porque a gente tem uma aqui, né, na cabeça, assim, dizendo que nós somos de esquerda e o município sempre foi de direita, eu não sei, mas, assim, a gente ainda não teve um diálogo nesses anos ainda de articulação, mas consegue ter em alguns outros municípios, mas Mossoró, a gente está tendo agora uma proximidade maior, né, com essa nova gestão, mas antes a gente não tinha, né, assim, a proximidade do município, não Mossoró. Mas as feiras nos outros municípios, a gente tem que ter diálogo, né, para poder a gente ter o espaço onde comercializar. Então, a participação do município, principalmente da Secretaria de Agricultura e do movimento sindical, é muito importante quando a gente vai começar uma feira, né, lá naquele município. Então, a gente sempre se aproxima muito da Secretaria, né, da Agricultura e também em companhia do movimento sindical. Sobre o perfil, tem muitas mulheres e nós temos pessoas de todas as idades. Assim, temos pessoas que também são mais antigas, agricultores, são agricultores de agricultura familiar, nós temos pescadores e pescadora marisqueira, e temos também a rede também urbana, né? Tem algumas cooperativas de prestação de serviço, mulheres também mais da periferia, tanto de Mossoró como de Natal e Parnamirim, né? Que trabalha com artesanato. Então, nós temos esse público aí bem diverso, que de todas as idades. Respondi a tudo? Creio que sim. Respondeu bastante. É porque foram realmente muitas perguntas. Deixa eu ver só se tem alguém já se inscrevendo, porque eu também estava querendo fazer um comentário, porque a gente fica aqui se coçando, né? Lembrando das coisas, enfim, como aqui a gente está formando gestores públicos, né? Administradores públicos, e no nosso curso tem um diferencial que a gente trabalha a perspectiva da gestão social. Então, o próprio nome do curso é Administração Pública e Gestão Social, né, que tem aí as duas vertentes. Então, quando você fala desse diálogo, né, com as gestões, com o legislativo, né, com essas esferas, né, que é um diálogo essencialmente político, né, e que é um diálogo que é necessário e que ele impulsiona, né, e quando esse diálogo é truncado, quando você não tem uma interlocução, você tem a quebra, a ruptura, que é o que aconteceu no caso da política no governo federal a partir do desmonte da Senais, que foi muito debatido no encontro passado, né, o professor Joanes debateu bastante, né, sobre os impactos disso, e que ele fez, inclusive, o doutorado, a pesquisa de doutorado dele sobre
a lei geral, né, a Lei Nacional de Economia Solidária, a partir de uma ampla pesquisa aí, conversando com o Singer, com a Ademar, enfim, com as pessoas que estruturaram, vamos dizer assim, foram as pessoas que se dedicaram muito a essa construção. E aí eu fiquei me perguntando como é esse diálogo da rede com essas estruturas mais do mercado, né? Você citou aqui as compras institucionais, né, que foi, me parece ser assim, o foco realmente da rede. Você citou as feiras, né, tanto que veio as fotos e tudo, mas você citou também as redes de supermercado, e inclusive o papel da certificação e tudo. E aí eu queria saber como é que se dá esse diálogo com as redes de supermercado. Como foi que vocês decidiram, né, expandir, porque é uma expansão, né, levar para todos esses espaços, porque são muitos, quer dizer, tem um portal, né, tem as compras institucionais e ainda tem essa demanda dos supermercados. Conta um pouquinho para nós sobre isso. A gente tem alguns produtores que são certificado nosso que vende nas compras em rede de supermercado, que tem lá o selo da rede que vende. Não é a cooperativa, são alguns agricultores nossos que são certificados por nós. Entra no processo de certificação. E tem algumas experiências que a gente tem de algumas compras, porque assim, nós temos muita opção, como cooperativa, de não vender esses grandes redes, né, de ter a venda direta, de vender as compras públicas, mas a gente também não pode impedir o crescimento de alguns agricultores e agricultoras, se tem excedente para isso. A gente não pode limitar. Então, fica muito. Como a gente trabalha o processo de certificação, eles podem estar vendendo nessas redes de supermercado. Claro, com o nosso selo, né, a gente certificando o produto. O foco mais nosso é nas compras institucionais e na venda direta ao consumidor, através das feiras e também de delivery dessas compras que a gente já faz o processo. Mas eu queria até falar também assim da importância que foi nesse período, né, do governo, até com algumas instituições, como o Instituto Marista, né, que teve vários projetos da organização das feiras, a própria rede feminista, a RESF, né, teve várias instituições que nós tivemos parceria nesse, que quando quebrou, né, todo aí no Ceará mesmo, a gente tinha projeto que é o Mais Chique Chique, junto com o Florestan Fernandes. Então, a gente tinha uma parceria muito forte com o Instituto Florestan Fernandes. Então, isso também quebrou muito essas articulações. E aí, nas compras, voltando para as compras, a gente hoje também manda alguns produtos a partir desse trabalho que a gente faz da economia solidária, né? Porque assim acaba, mas a nossa articulação é muito maior. Então, hoje a gente se articula no Sul, né, com a Rede Girassol. Se vocês abrirem o portal aí, né, esse nosso site, ele foi criado por um projeto nacional, que foi a Rede Feminista, e a gente criou junto, esse portal tem uma rede Girassol, e hoje a gente manda castanha para lá, para essa rede, né? Vai para o transportadora, tem todo o processo também, que a gente vende também produto para outros estados. Eu não sei, Vitória, se eu respondi sua pergunta sobre da história das compras. Porque você se dedicou nas compras de supermercado, né? E hoje a gente não vende muito, são os agricultores da rede Chique Chique, cooperados que vendem diretamente. Entendi. É porque, olhando para os processos que eu vejo aqui em Fortaleza, com a cooperativa, inclusive, que eu também consumo, os produtos, quando vão para os supermercados, eles vão em consignação. Então, se vender, né, eles ficam lá expostos, não tem uma compra prévia, né? O que deixa, no caso, os produtores, assim, num cenário de incerteza, né? Porque pode vender e pode não vender.
Então, mesmo... eu estava discutindo isso hoje, quando eu ia num carro, mas a pessoa, o diferencial do nosso é que tem um selo orgânico. E eu estava até colocando que esse nosso produtor, que ele tem energia solar, ele é um produtor que vende muito e é hortaliça para a rede de supermercado. O diferencial, se fosse convencional, é a história das avarias, né? Que o supermercado pega e tem muita cooperativa que coloca isso, né? Que tem muita avaria, principalmente frutas e hortaliças. E hoje o investimento é muito grande, porque as cooperativas têm que fazer igual as redes grandes, né? Criar um promotor de venda, ficar lá olhando os alfaces, tirando aquelas capas que vai, porque se não colocar um promotor para estar lá fazendo esse trabalho, tem muita avaria e perde muito. Mas um diferencial do nosso é porque, como ele tem um selo orgânico, ele consegue vender mais caro, né? Porque o supermercado também explora muito para o consumidor essa história da partilheira, né? Dos produtos orgânicos. Enquanto nós vendia diretamente, vamos dar um exemplo, a tomate cereja, no consumidor final, sem a porcentagem da cooperativa, ele já estava vendendo esse nosso produtor a tomate, entregando tomate cereja a R$ 17 no supermercado, e com certeza o supermercado estava vendendo de 27, de 4,30, sendo orgânica, entendeu? Ele não tinha muito, porque ele vendia mais caro por ser orgânico. Por isso que a perda não é muito grande. E aí dá para manter por esse diferencial, pelo nosso selo, pelo esse processo de certificação. Entendi. E sobre a certificação, já que está falando nela, que é uma coisa que a gente também tem discutido com alguns grupos que a gente incuba, porque nós, na UFCA, temos uma incubadora. Você falou no IF, o IF também tem uma incubadora, né? De economia solidária. Inclusive, eu cheguei a conversar até com o Diogo, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que eram do movimento de economia solidária, que hoje estão lá, assim como eu, né? Que fui técnica, né? Trabalhei com a e tudo, e hoje estou na incubadora. Então, essa certificação, vocês conseguem manter, mesmo nesse contexto de pandemia, assim, se a gente for pensar, por exemplo, em expandir isso, ou realmente é só aquele cadastro que já tem daquelas pessoas que já trabalham com vocês? Ou vocês pensaram alguma forma? A gente não pode certificar quem não é da rede. A gente só pode certificar, a primeira coisa é você assinar uma adesão para fazer parte da rede Chique Chique. Porque nós só podemos certificar os produtos e os grupos as famílias que fazem parte da rede. Né? A gente não é uma certificadora terceira parte, porque ela faz auditoria. Quem faz auditoria na gente é o MAPA. Nesse processo, sim, remoto, a gente está fazendo processo de certificação. A gente faz processo remoto. Hoje nós vamos agora em setembro receber uma auditoria do MAPA em Brasília remota, auditoria documental remota também, online. Então, sim, está acontecendo os processos, porque o nosso processo, ele é um processo de certificação participativa, não é de auditoria. Então, a gente não vai fazer só uma auditão, sei lá como é que se chama. Uma auditagem. Uma auditagem, valeu, Vitória. A gente não vai fazer só uma auditagem, a gente faz primeiro um processo participativo, né? De conhecimento, de indicação, ver se tem algum problema para corrigir, né, de intercâmbio. Então, hoje a gente já consegue fazer isso aqui, né, porque hoje já está aberto para ter público de 50, de 100 pessoas, né, já no processo de pandemia. Então, a gente já voltou a fazer esse processo de intercâmbio e também de verificação. Então, está tranquilo aqui, a gente já começou a fazer isso, está, assim, avançando, está, assim, crescendo, principalmente dessa unidade de polpa, que a gente está certificando tudo que é fruta, para poder depois a gente certificar a unidade. Então, a gente está num processo muito forte e esse trabalho que a gente vai fazer com a juventude é muito importante nesse processo. Ótimo. Eu já estou pensando nas possibilidades de parceria. Não fiz essa pergunta à toa, né? Porque como é certificação participativa, então a gente pode também pensar em algum momento de intercâmbio com os grupos,
né, que de repente possam estar nesse processo de incubação com a gente, para pelo menos assim, se aproximando, conhecendo os processos de vocês, os indicadores lá do processo de, né, da certificação, o que considera orgânico, até porque orgânico não é nem só o agroecológico. Eu lembro que a gente chegou até a participar desse debate, né, o que é o agroecológico e o momento que você certifica já como orgânico, né, as perdas e os ganhos dessa distinção, né. Mas, enfim, que bom, eu fico realmente muito, muito feliz de ver o sucesso, aí o crescimento e a sustentabilidade da rede, aí que vai só ramificando, né? Vai gerando outras, aí vem a Coperchic, vem as outras instituições. Isso é muito, muito bonito da gente ver essa perseverança de vocês e esse trabalho coletivo. A gente costuma dizer, Vitória, que quem Oi. diz isso, né, da história do orgânico e do agroecológico, a gente costuma dizer que o orgânico, para mim, você pode ter qualquer produto orgânico, mas para nós, né, do movimento, mas você não pode ter qualquer produto agroecológico. Já nas instruções normativas, no que diz como orgânico, o orgânico é melhor, né, mas e desconsidera o trabalho da agroecologia. E eu acho que a agroecologia ela é muito maior, porque orgânico você pode ter monocultura, mas agroecológico você não pode ter monocultura. Você tem que ter diversidade, você tem que respeitar a questão, né, de toda a história do meio ambiente. E na agricultura orgânica, não. Você pode plantar só alface, não usar nada de veneno, não usar nada da adubação, desde que respeite a história da água, a história da cerca, que não tem contaminação, mas você pode ter monocultura. Na agroecologia, não. Né? Mas, para as pessoas que discutem produção orgânica, acham que é válido que a gente que produz agroecológico e faz errado, né? É o conceito da lei, né? E na verdade, quando vai colocar o produto no mercado mais amplo, né? Por isso que eu perguntei a história do supermercado, porque quando tem o selo do IBD, aí ele já agrega, assim, outro valor para você pensar no mercado mais amplo. Enquanto que a feira agroecológica, os produtos agroecológicos, eles estão para aquele circuito de proximidade, né? E aí, por isso que a gente tem tanta identificação, né, com esse conteúdo político que você traz, né, dessas relações de confiança, de proximidade. Então, a agroecologia, ela tem realmente um conteúdo político completamente diferente da questão dos orgânicos, né? Isso é bem claro para a gente. Oi, por não? É como se, por exemplo, os produtos que são agroecológicos, eles são mais conscientes, né? Por exemplo, em relação a valores, porque normalmente a gente vê os preços muito altos, né, de produtos orgânicos, principalmente nos supermercados. Isso. Eles são pensados para um público que topa pagar mais, né? Enquanto que o agroecológico, ele está mais vinculado à discussão de segurança alimentar, que foi isso que Nenê também tocou, né, com muita propriedade, quer dizer, essas 1.200 cestas que foram aí feitas para as famílias do CAD único, né, toca diretamente nessa questão da segurança alimentar, num contexto de pandemia que as pessoas estavam passando fome, né, então, a agroecologia, ela tem realmente uma base de sustentação que é diferente, né, que aí vai agregar exatamente esses temas, né, as questões das mulheres, a questão das juventudes, enfim, que no orgânico tanto faz, vamos dizer assim, não é que não tenha, mas tanto faz. O importante é cumprir os critérios lá do IBD, da certificadora central, né, e na agroecologia não. Por isso que me encanta muito essa coisa da certificação participativa. Eu tenho muita vontade que a gente consiga fazer essa certificação com os produtos agroecológicos, né, que são produzidos pelos grupos que a gente incuba atualmente, né, que é o grupo Gestraf de Barbalha, é um grupo misto, mas também que tem uma presença muito grande de mulheres. Tenho muita vontade de colocar vocês em contato. E o outro grupo lá do Baixio dos Oitis, no Crato. Então,
com a nossa equipe hoje também está reduzida, a gente tem acompanhado basicamente esses 2 núcleos produtivos, né, que também estão trabalhando nessa perspectiva do delivery, né, da entrega das cestas, enfim, por conta dos cuidados que a gente está tendo aí com a questão da pandemia. Mas que logo, logo a gente espera retomar as feiras, né, a gente tinha, né, o ponto fixo, e as feiras eram dia de sexta e sábado, né, então 2 dias na semana. E é maravilhoso de se ver, porque a Feira de Economia Solidária não é só espaço de comercialização, né, Neneide? É encontro, é troca, é partilha, é formação, é cultura, é tudo junto, né? A feira é um acontecimento, vamos dizer assim, né? Então, chega a me dar, assim, uma saudade enorme. Enfim, acho que, pelo menos as perguntas que eu gostaria de fazer, eu fiz, e aí abro novamente, se alguém ainda desejar, né, fazer alguma pergunta ou comentário, para a Neneide, né, que compartilhou aqui a experiência da rede Chique Chique. A rede hoje está afiliada à Unicafes, é isso, Neneide? Sim, e eu faço parte da direção aqui estadual. Interessante. Depois acho que valeria a pena também São 11 cooperativas aqui no estado. Que falar um pouquinho, depois falar só um pouquinho sobre a Unicafes, porque algumas pessoas dessa turma foram meus alunos no semestre que a gente discutiu gestão social e território. E aí a gente trouxe, inclusive, a Regilane Fernandes, né, que foi uma das pessoas que colaborou muito com a política aí de implementação do sistema, né, do Unicafes. Aí eu acho que valeria depois só fazer um comentário, assim, o que é, qual é o propósito, né, para dar uma clareada aqui nas ideias, e o Lucas Gonçalves, que acabou de levantar a mão. Diga aí, meu bem. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Neneide, eu escutando vocês falar, eu achei muito interessante todo o processo que levou à rede Chique Chique. Só que eu fiquei em dúvida no processo de criação da rede em si, né? Que foi o espaço de comercialização solidária, que era distribuído de garagem, e depois se tornou a rede, com a carta de princípios. Eu queria entender mais sobre a construção da rede em si, sobre como foi esse processo de criação da carta de princípios, os seus princípios que vocês levam até hoje. E uma coisa que eu achei bem interessante é a complexidade, né, desses tantos atores que estão envolvidos. Eu queria entender sobre a sustentabilidade em questões econômicas da rede. Se você puder abrir em relação a números, alguns dados, em relação a quais é a principal fonte de renda da rede, como a rede continua o seu processo, pois a gente sabe que a questão monetária envolve tudo, né? Não é somente fazer a solidariedade, mas também necessita desse recurso. Se esses recursos são cobrados aos feirantes, por estar participando do ponto lá de comercialização, se tem algum envolvimento de pagamento nesse processo de certificação dos produtos, como a Vitória estava comentando, em relação a todo esse conjunto de sustentabilidade econômica. E uma outra pergunta seria voltada à questão dos desafios. Quais foram os principais desafios que vocês, no processo de criação e construção da rede, sentiram, e hoje em dia, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Eu acho que é isso. E obrigado, estou gostando bastante de participar. Maravilha, meu bem. Obrigada também pela pergunta. Vou passar para a Neneide. Os espaços. Como começou? Não sei se a gente em 2003, junto com várias instituições, cooperativas, associações, instituições parceiras que davam assistência técnica. Esse povo dava assistência técnica nessas áreas de produção e percebia que nós tínhamos volume de produção e nós não tínhamos onde comercializar.
O grupo Decididos a Vencer já tinha criado, né, que a gente entregava as cestas e tal, alguns grupos de consumidores. Nós já tínhamos um público de 50 famílias que consumia nossos produtos através de cestas de produtos agroecológicos, né? E aí a gente se juntou e começou a discutir esse espaço. Ele foi bancado 1 ano pela Visão Mundial. A gente abriu esse espaço para comercializar esses produtos. Nós, grupo de mulheres, entregava essas cestas nesse espaço de comercialização e junto da entrega dessas cestas, os nossos consumidores começaram a perceber que existiam outros produtos, né, lá nesse espaço, como mel, castanha, arroz, de outras cooperativas e de outra associação, porque o grupo que a gente entregava, né, era só hortaliça, e aí agrega outros produtos. Nós continuava fazendo reunião desse processo amplo de articulação, né, com os agricultores, artesãos, os pescadores, todo mundo tinha reunião mensal. E a gente começou a discutir que a gente não queria só que esses produtos viessem para Mossoró, porque quem mandava produto para esse ponto fixo de comercialização era alguns municípios vizinhos de Mossoró, Apudi, Tibau, e aí a gente começou a discutir que a gente queria fazer também a feira lá em Tibau, a feira agroecológica em Tibau, a feira agroecológica em Apudi. E aí a gente começou, que a gente chama, fazer os nós desse espaço. E aí o espaço vira uma rede, onde os municípios são os nós. Deu para entender um pouco agora? E aí, em 2004, a gente cria a rede, que é a partir dos nós, que são os municípios, e o ponto fixo de comercialização, que é o ponto onde liga esses nós que se formam na rede Chique-Chique. Deu para entender, né, agora? Porque a gente começou a perceber que a gente não queria, tipo assim, era a mesma coisa de trazer os produtos de Apudi agroecológico e deixar o povo lá de Apudi sem ter produto agroecológico. Ter só as feiras convencionais. A gente precisava criar a feira agroecológica também em Apudi, para que aquelas pessoas de Apudi tivessem também oportunidade de consumir esses produtos, vindo, né, da agricultura familiar, não vindo só, porque não sei se aí no Ceará acontece. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem os municípios pequenos, tem as feiras tradicionais, que enche de mercadoria de carro de fora dos municípios vizinhos e vem vender. A gente cria outra estratégia, a gente quer que os agricultores daquele município tenham oportunidade de ter uma barraquinha e de estar lá vendendo seus produtos. E aí a gente organiza, faz uma discussão com esses agricultores, a gente discute, vai para o município, junto com o movimento sindical, discute um espaço. É engraçado que todo o espaço público, que é chamado público, mercado, ou aonde essas pessoas vêm de fora e colocam essas feiras, é como se eles fossem dono. E para ir tirar e abrir um espaço para os agricultores daquele município é difícil. Precisa muita intervenção política, precisa de muita reunião, precisa de convencimento. É por isso que a Secretaria de Agricultura tem um papel fundamental nessa articulação, para ter uma ação voltada do município, para dizer que é importante ter uma feira dos agricultores daquele município. Né? É toda uma articulação política para também a gente fazer a feira naquele local. Quando a feira funciona naquele local, a gente discute se o núcleo, que é o município, né, que se reúne lá, vai deixar um fundo, porque nós temos umas barracas que a gente faz, que a gente busca do Estado, que a gente, nessa época, lá no início, lá em 2004, a gente conseguiu dar a SAP, né, que é da Secretaria de Agricultura. Agora, nós já estamos conseguindo um projeto de feiras, de barraca, com a CEDRAF, que é a Secretaria que é da Agricultura Familiar aqui do Estado, já para essas feiras novas. Então, a gente discute um fundo para, tipo assim, para pintar a barraca, para montar, desmontar, daquele município, cria uma organicidade do município para dar conta de montagem, desmontagem, para os agricultores virem, tem aqui montar aquele próprio, um fundo daquelas próprias vendas.
Ou quando acaba a feira, tira uma porcentagem, 5%, 10% daquela articulação, daquela união que eles têm e deixa. A gente escolhe uma coordenação, né, que é 2, 3 pessoas para gerir aquele fundo, para discutir, para ser os coordenadores da feira, que eles são representantes do conselho de diretor, conselho de gestor, né, da rede Chique-Chique, da rede geral. Desse recurso da feira do município não vem nada para a rede em si, para a associação. Os produtos que vêm dos municípios, por ponto fixo de comercialização, é que a gente tem uma porcentagem, que depende muito do produto, pode variar entre 20% e 30%, que isso é acrescentado ao consumidor. O agricultor diz, meu custo de produção dá para vender a tanto. E aí a gente, a partir daquela, se for um produto que vai ficar um valor alto para o consumidor, a gente tira uma parte do produtor. Diz, não, isso vai ficar muito alto e tal. Aí a gente faz uma negociação. Se não, a gente acrescenta, se está abaixo do mercado, né, que a rede também, ela não tem isso. Pronto, 1 litro de mel lá na rede é R$36. Faz já mais de ano. A gente, se o mel tiver alto, se o mel tiver baixo, não é o custo de produção. A gente discute muito, é a partir do custo de produção, a gente se baseia no mercado. Mas pode ser que a tomate cereja lá no supermercado orgânico, como uma pessoa falou aí, é cara, pode ser R$30, mas lá a gente vende de 15, porque dá para vender de 15, entendeu? É muito pelo custo de produção. Então, fica uma porcentagem dessa para pagar água, para pagar a internet, para pagar a luz, para pagar telefone, do ponto fixo de comercialização, aluguel, né, como a gente... E também a associação elabora projeto. Nós temos projeto em parceria com o Centro Feminista, que é um projeto da União Europeia, onde tem uma porcentagem que é apoio à comercialização, à feira, onde a gente tem a pessoa que alimenta o sistema, é pago por esse projeto. Então, a gente também vai elaborando projeto, né, onde a gente vai conseguindo manter a equipe, manter pessoas para trabalhar. A associação também faz isso. O projeto da Fundação Banco do Brasil, onde a gente apoiou as unidades produtivas e construiu nossa sede, né? A gente também elabora alguns projetos, com o próprio Instituto Marista, a gente já teve projetos, vários outros projetos com a associação. E a gente deixa uma porcentagem. E tem as compras institucionais, que deixa bastante, né? Porque como a gente faz logística, como a gente faz todo esse processo, a gente também tem uma porcentagem das compras institucionais. Claro que isso muito dialogado na reunião do conselho diretor, conselho gestor. Nesse processo de pandemia, não teve presencial, mas tem virtual. A gente fez nosso balanço, prestação de conta, tudo virtual, né? A gente tem essa coisa muito de transparência, o pessoal sabe quanto é vendido o produto nas compras institucional, quanto fica de porcentagem, quanto fica para a cooperativa, né? Isso é bem aberto na rede. Então, a gente se mantém através da porcentagem que fica dos produtos, e também hoje eu recebo Prolabore, também, né? Recebo Prolabore da cooperativa, e é pago com essa porcentagem também que fica por estar na coordenação. Quais são os desafios? Hoje a gente ainda está ainda negociando com essa secretaria, com a SEDAF, um projeto para apoiar essa história da certificação, mas também nós estamos discutindo com as comissões, o cachorro não para de latir, nós estamos discutindo com as comissões para estar anotando todos os custos de combustível, custo porque a gente não acha justo que um agricultor, porque nós temos a comissão quem é? É um técnico, o agricultor e consumidor. Então, as pessoas deixam de estar no seu trabalho para, às vezes, ir fazer uma visita numa propriedade. Então, a gente tem que ver se hora de pagar uma diária,
a essa pessoa que deixa de trabalhar para ir fazer. Então, a gente está vendo esses custos, porque a gente vai, sim, cobrar algo para cobrir esses custos. Não é como o IBD, que cobra 10, 5 mil, 6 mil reais, mas a gente vai cobrar, sim, uma taxa para cobrir os custos e também o processo do certificado, da impressão do selinho. Nós não temos o selo do IBD, viu? Mas o selinho da Rede Chique Chique lá como OPAC, como certificação participativa, nos orgânicos Brasil, ele é válido igual o IBD em qualquer supermercado. E também no Brasil. Então, nós estamos nesse processo e estamos discutindo, sim, isso. Como é que vai ficar esse custo. Mas hoje é muito isso. Maravilha, meu bem. Eu citei o IBD porque é o mais conhecido, né? Assim, o mais pop. Mas é a terceira parte. As coisas, Vitória, quando a gente participa das reuniões, o povo pergunta logo, mas o selo de vocês é igual ao do IBD? Pode vender no supermercado? A gente pode. Ainda consciência, entendeu? Mas isso é que é importante. E, assim, esses elementos que você coloca, que são também fruto daqueles momentos de formação, da discussão de comércio justo, né? Que foi muito fomentada também pelo Instituto Marista. Então, é sempre bom que a gente reforce essa memória, né? Porque é toda uma trajetória, né? De construção para a gente chegar no que tem hoje, né? Por isso que eu já tô sonhando aqui com esse momento de intercâmbio, já que o Rio Grande do Norte é bem aqui, pertinho de nós, então vamos ver aí se a gente consegue, né, fazer isso num momento assim mais propício, porque eu acho que a gente pode até começar com online, mas o ideal realmente é fazer com as visitas, né, visitando as unidades de produção, enfim, sentindo o contexto assim mais de perto. Então, é bom, só para terminar de responder a Lucas, assim, é bom dizer que nós tivemos, no ano de pandemia, um valor agregado, você tem a ideia, nós saímos de 120 mil anual, exemplo, venda baixa, para 1,5 milhão no ano passado. É um crescimento exponencial, né? Para você ver o que é, assim, o impacto de uma pandemia e principalmente quando você dispõe desses canais de diálogo, né, e de entendimento, né, dos gestores que estavam operando a política, né, de assistência, porque isso também foi voltado para esse momento de calamidade, né, e que houve esse estímulo da montagem das cestas, né? Então, você consegue ter esse crescimento que gerou distribuição de renda, né? Porque não basta só crescer, né? É o que a gente mais discute, né? Quando fala nessas questões aí de... E, assim, o maior importante dizer, que você mandou falar um pouquinho, é que a Federação Unicafes, hoje, não sei se vocês já ouviram falar na Unicaf Nacional, né? A Unicaf Nacional, ela era composta por uma associação e existia, porque existe as cooperativas singular, que é como a Coperchique, e existem as cooperativas centrais. Nós tínhamos a Coafarm, que era uma cooperativa central que agregava essa zona cooperativa. O ano passado, a gente decidiu, a Unicaf criou a Confederação Nacional e a gente criou nos estados as federações. Então, a gente formou a nossa cooperativa central, que era a Coafarm, se tornou a Confederação Unicafes, que é a federação. A confederação é nacional e tem as federações que são estadual, que é ligada a essa nacional. Nossa diretora aqui do estado, que é Fátima, que é a presidente, né, da Unicaf, da federação aqui no estado, hoje ela está na direção da Confederação Nacional. Então, ela é tesoureira, né, junto com o presidente. Então, nós temos uma representatividade assim, muito forte aqui no estado da Unicafes. Da Unicaf estamos elaborando vários projetos. Aí no Ceará, nós tivemos uma parceria recente com como é o nome que faz parte da Unicaf?
Agora eu esqueci da cooperativa daí. Mas a gente se articula. Hoje, a Unicaf tem uma secretaria de mulheres, né, nacional. Eu sou coordenadora, nós estamos no processo de formação de mulheres, está participando todos os estados, está tendo várias ações. E a comercialização aqui no estado dessa federação tem contribuído bastante. Enquanto nós, para saber assim, que todas as cooperativas que hoje fazem parte dessa federação, todas estão vendendo bastante. Não é só a Copechique. Quase todas as cooperativas, além da federação, que vende bastante. Nós fizemos esse ano também, a federação vendeu em torno de 4 milhões. Então, assim, as outras cooperativas singulares em torno disso que eu falei. Então, está sendo dividido para todas as cooperativas. Quando a gente tem uma chamada, a gente junta todas as cooperativas, quem é que tem mais batata, quem tem mais arroz, quem tem mais feijão, quem tem mais... E hoje a gente vendeu recentemente agora com a DRAI, com a escola, nós vendemos 14 mil quilos de batata e vendemos mais de 30 mil quilos de feijão. Então, assim, todas as cooperativas, é dividido em todas as cooperativas. Né? Outra bota batata, outra bota banana, a gente divide para todo mundo que tenha produções, né? Não é centralizada, não, é dividida para todas, e todas estão... isso, quando a gente divide para as cooperativas, divide para todos os agricultores aqui do estado. É muito interessante isso que você fala, porque vai dando essa noção de escala, né? Que é algo que a gente também discutiu aqui na disciplina, né? Principalmente quando se fala dos empreendimentos maiores, né? Aqui a gente fez um estudo, por exemplo, de Mondragón, que é a grande corporação cooperativa de Mondragón, lá no País Basco, né, na Espanha. Então, é um debate que sempre surge, né? Será que à medida que o empreendimento vai crescendo e se complexificando, vai perdendo as relações de solidariedade, confiança e de união? E a gente vê que não, né? Que ganha escala, né? Ganha e ganha também nessa possibilidade de redistribuir a renda, né? Pelo menos é o que fica assim bem isso só é possível porque nós estamos sendo chamados para dialogar, e todo esse processo das compras institucionais é dialogada com o representante das cooperativas, tanto ligada à Unicaf como ligada ao CB. Essa cesta dos quilombolas que a Copechique ganhou, a gente botou produto tanto das 11 cooperativas que faz parte da federação, de 5 mil cestas, como de quem faz parte da OCB. Os biscoitos que nós não produzíamos, foi comprado do povo da OCB. Não, então, a gente divide por território, que naquele território tem de produção, e agrega, faz uma relação, né, de parceria entre todas as cooperativas. Se a gente não tem bebida láctea, se outro não tem polpa, como é que a gente faz isso? Então, todo mundo sai ganhando, e todos os agricultores. A gente faz essa discussão, a gente faz reuniões, a gente faz assembleia, tudo isso é discutido coletivamente. A gestão é compartilhada. A gente divide as coisas, faz uma planilhinha, divide tanto para tanto, tanto para tanto, tanto para tanto. Aí cada cooperativa fica com aquele tanto na federação. Aí a gente, pronto, aí eu fiquei, a Copechique ficou com tanto. Aí eu vou discutir com os cooperados da Copechique, quem é que tem esses produtos. Hoje minha função é mais articular os produtos dos cooperados para as compras institucionais. Então, eu que articulo toda a produção de todos esses kits. Eu sou a pessoa que faz tudo isso hoje. Então, meu caderninho é cheio de planilha, por mais que eu alimente o sistema, é cheio de planilha de pagamento, de tanto de quanto eu faço para todo mundo. Então, eu tento dividir tudo. Nas cestas lá do município de Felipe Guerra. Então, todos os agricultores de Felipe Guerra, foi isso que a gente negociou com o prefeito, né? Que a gente só ia levar da Copechique, dos outros municípios, que os cooperados da Copechique não tivessem Felipe Guerra. Então, se tinha banana, se tinha macaxeira, se tinha batata, se tinha 5 agricultores e agricultora que tinha banana. Se a gente precisava de 600 quilos, a gente dividia 200 para um, 200 para outro e 200 para outro. Se precisava, então, eu faço toda essa articulação dos produtos e divido em parte igual
para todo mundo poder ganhar alguma coisa. E aí, quando você tem essa noção de solidariedade, né, é outra coisa, é outra visão. Realmente não há de faltar. Eu recordei agora um momento que a gente passou esses dias recente, aqui em Fortaleza, né, tem só para a gente ilustrar, né, a que ponto chega determinadas questões e que tem a ver com essa discussão de solidariedade e de partilha, né? Eu fui para a missa, né? Eu sou católica, e a missa com o padre Lino, que é um padre que está sofrendo perseguição aqui em Fortaleza, de pessoas que têm um olhar tão conservador que vão para a igreja armados, né? Enfim, ele está até sob proteção policial, enfim, não vou adentrar no detalhe, mas nós fizemos um momento de, né, um movimento social organizado para participar da celebração. E nesta celebração, né, ele tocou exatamente naquela homilia, naquele evangelho que fala sobre os pães e os peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí a primeira coisa que ele falou foi que no evangelho, né, o evangelista não fala a palavra multiplicação, ele fala a palavra divisão. Então, o que houve não foi um processo de multiplicação, foi uma redistribuição, uma divisão dos pães e dos peixes que se tinha, que eram de fato poucos, para aquela multidão. Então, assim, foi um momento assim, de muita emoção, né, por conta do contexto, mas que vai nos ensinar exatamente sobre o sentido da solidariedade, né, que não é o extraordinário, mas é você conseguir realmente compartilhar, fazer uma divisão que seja justa, né, que é o seu trabalho hoje, né, é fazer essas divisões, esse trabalho aí, que é tão, eu imagino o quanto deve ser, assim, puxado para você, né? Porque você tem que estar sempre aí nessa frente, dialogando com diferentes pessoas, né? E com expectativas também, às vezes, diferentes, enfim. Mas que é um trabalho realmente muito importante, é uma experiência, como eu disse no início, né? Uma experiência exemplar para a gente, né? Que permanece aí nessa trincheira, né? Da economia solidária, porque para a gente pensar em outros mundos possíveis, né, a gente precisa começar a experimentar agora. Ele não vai sair só da nossa cabeça, né, eles vão ser criados aí da ação, né, por isso que a ciranda vai chamar para isso, né, é a força da ação que vai produzir esse mundo novo, né, que a gente tanto deseja, tanto sonha em construir, um mundo de mais partilha. Não é um mundo só de crescer. E aí eu acho que eu não respondi a Lucas direito nessa história do desafio. A gente está fechando esse projeto da certificação, porque a gente entende que o Estado, esse processo que a gente faz da certificação, ele é um processo que o Estado tem garantia, porque a gente está plantando diferente. Então, a gente não está poluindo o meio ambiente, a gente está produzindo produto saudável, tem toda uma lógica. Então, a gente está fechando uma parceria com a CEDRAF, porque a gente tem muita dificuldade, porque como são 5 pessoas da comissão, de logística, porque nós só temos carro, né, estrada, porque é para carregar produto. Nós não temos carro para fazer o processo de certificação. Então, nós estamos para receber esse carro, e hoje a logística ainda é um desafio desse processo de certificação. A história de rótulo, embalagem, precisa melhorar, estamos com um projeto para conseguir fazer isso, assim, a marca, dar mais visibilidade a isso, né? A gente ainda precisa melhorar bastante sobre isso, e a gente estamos fechando, né, esse projeto, e a gente espera que a gente consiga, né, ter uma emenda aí do deputado Jean Paul, que tem uns caminhões para a federação, então a gente estamos aí também para receber um caminhão pequeno, né? Não daquele grandão, mas que vai dar para estar também carregando, então a gente fica dizendo que vai receber uma frota de carro,
lá na Rede Chique Chique, mas que a gente tem necessidade, que ainda é um desafio, e fazer essa articulação em todos esses 15 núcleos, e fazer com que esses produtos circulem nesses 15 núcleos. De uma ideia que a gente tem é que a gente possa estar levando produto para todas as feiras, o que aquela feira não tem, porque a gente tem uma coisa que a gente diz, que a gente da agricultura familiar, e quem tem que trazer, levar tudo que o consumidor, ele precisa, que a gente não gosta nem de chamar, mas buscador precisa, para que ele busque, não em outro canto, ele busque só da agricultura familiar, e para isso a gente precisa ter a diversidade de produto. É um pouco disso. E aí, uma gratificação que faz é quando você divide as coisas. Eu lembro das mulheres da Popa, quase todas as mulheres compraram freezer, né, com essas vendas. Muitos freezer para armazenar mais, assim, quando você vê o crescimento das pessoas investindo. Teve uma que até um carro comprou. Então, a gente fica muito feliz quando vê também um crescimento dos agricultores e das agricultoras. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui no chat, é do Luiz Soares. Como tem sido... Luiz, você está sem microfone hoje? Ah, certo. Então, vou ler, tá? Como tem sido a atuação da rede no Alto Oeste Potiguar? Nós temos, eu acho que nessa história do Alto Oeste é onde a gente tem mais uma atuação muito forte. A gente tem uma atuação muito em Apodi e também muito em São Miguel, lá no Alto Oeste. A gente tem, lá em São Miguel, tem a feira do município, tem a feira em Pau dos Ferros, e lá no Instituto Federal, também eles estão entregando, como fechou, eles entregam delivery a essas famílias lá, ainda manda produto para o ponto fixo. E é onde a gente tem mais agricultor certificado, é lá. Então, a gente tem uma atuação muito forte, assim, tanto em São Miguel, como em Apodi, ali em Janduís está um pouco mais fraco depois da pandemia, e em Messias, mas a gente tem uma atuação muito forte nesses municípios. Beleza, meu bem. Então, são 20 horas e 42 minutos, né? A gente está aqui se aproximando do final, né? Geralmente a gente encerra em torno das 21 horas, às vezes um pouquinho mais, né? Mas, enfim, mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou tem alguma questão, alguma pergunta para a Neneide? Se quiser, fale agora ou pergunte depois, né? E mande para o e-mail de Neneide, que foi disponibilizado aqui na apresentação. Depois eu vou até colocar no chat, né? Deixa eu ver se eu pego logo aqui do PowerPoint, né? É o e-mail institucional redechiquechique@gmail.com, não é isso? E-mail Facebook, que foi aqui compartilhado. Uma das maiores dificuldades também que a gente tem enfrentado, principalmente o processo de certificação, é a história do caderno de campo. E não é uma coisa só da participativa, o IBD também sofre bastante, porque os agricultores e agricultoras têm mania de não escrever, não registrar, né? Não registrar. Então, a gente tem, e alguns e algumas, né, têm essa dificuldade, porque na sua grande maioria, principalmente nós, temos muito pessoas analfabetas, né? Por isso que a juventude é muito importante, reforçando sempre, para continuar na terra, porque são eles que sabem fazer isso para os avós, para os pais, para as mães. Então, esse processo é muito importante. Então, o registro é essencial no processo de certificação. O Luiz está destacando também essa parceria com o governo da Fátima, né? Neneide falou no início e Luiz só pôde entrar depois, um pouquinho. Então, acho que se puder dar mais um destaque, Neneide.
Uma das primeiras coisas que ela fez quando entrou foi criar a SEDRAF, né, que é a Secretaria da Agricultura Familiar, né, onde dentro dessa secretaria eu nem falei muito, né, mas o governo lançou essa história do projeto Semente Crioula. Nós estamos vendendo também muita semente crioula e distribuindo para os agricultores e agricultoras, né, o Estado compra e distribui. Então, tem essa ação muito forte, né? Assim, uma das maiores coisas que eu falei lá no início foi uma pergunta que foi feita sobre o impacto da política pública, e a gente considera que todo esse retrocesso que a gente está vivendo hoje no mundo, né, ou no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Norte, graças a Deus, a gente elegeu uma governadora popular, né, que tem se preocupado muito, principalmente com a agricultura familiar e com a economia solidária. Temos crédito da GN, que a gente nunca tinha ouvido falar que o Estado tinha um crédito, né, que poderia emprestar dinheiro sem juro, você pagando em dias. A gente veio descobrir no governo da professora Fátima, né, que ele poderia ser para a economia solidária e também para a agricultura familiar, porque só quem acessava era o meio. Então, desde de reconhecer a lei do PENAR e fazer com que esses alimentos fossem comprados, o lançado projeto de semente crioula. Então, tudo que a gente vem vivendo hoje é um processo que a governadora tem nos ouvido, nos escutado. Ela ouve muito. E ela só faz uma ação a partir dos movimentos, a partir do escuto da população, né? Dos movimentos, seja o movimento da agroecologia, da agricultura familiar, do MST, da FETAR, da FRETRAF. Então, a gestão, né, da governadora é muito a partir da escuta, né? E isso é muito importante para a gente. Maravilha, a gente já tinha tocado, né, nesse ponto, mas é sempre importante reforçar, né? Quando você tem um gestor, ou uma gestora, no caso, que escuta, que abre a agenda pública para esse tipo de pauta, você tem uma outra qualidade na implementação da política, né? E isso fica bastante evidenciado aqui na experiência que hoje está sendo compartilhada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, questão, enfim. Fiquem à vontade, porque a gente está chegando no finalzinho, né? E aí eu vou, daqui a pouquinho, passar também para a Neneide fazer aí suas considerações finais. Lembrando que quem não perguntou agora, remeta por e-mail, que em algum momento a resposta chega. E uma das coisas que a gente trabalha bastante, que eu não comentei, não falei muito das mulheres, né? Essa história também, para a gente não basta só um produto livre de agrotóxico, nele vai o sangue das mulheres. Ah, mas na rede Chique Chique não tem violência? A gente na associação tem 500 sócios, na cooperativa tem 100 e pouco, que são os mesmos da associação, porque quem tem um volume maior de produção é que é cooperado da cooperativa. Mas, assim, a gente deixa isso muito bem claro, a gente somos alerta, a gente vive em processo de alerta, então, nós somos vigilantes um dos outros. Então, na rede também tem esse cuidado muito forte com a história da violência. E o protagonismo feminino que também fica muito evidente, né? Eu, quando conheci a Rede Chique Chique, há alguns anos atrás, né? O que ficou muito forte para mim foi exatamente essa marca, né? Embora tenha grupos mistos, mas as mulheres têm um protagonismo assim que chama a atenção, né? Um protagonismo, um engajamento, né? E, enfim, isso fica muito claro aqui também na exposição da Neneide. E esse trabalho que é feito com a juventude, pensando na parte da sucessão, né? A sucessão familiar, isso é importantíssimo, né? Porque trabalha essa questão de ressignificar as relações no campo, né? A própria educação, né? O próprio trabalho, aquela discussão de novas ruralidades, né?
Então, é tudo isso que está em pauta quando a gente tem esse grande projeto, aí essa grande ação, né, da Rede Chique Chique. Eu estou realmente muito feliz e muito grata, né, aqui por ter contado com essa presença valiosa aqui da Neneide com a gente hoje. Com certeza, né, inspira muito. A gente está num contexto de muito desalento, né, e eu senti que no encontro passado, em alguns momentos, a gente meio que ficou naquela, olhava para trás e, o que era a economia solidária e o que é hoje, né? Então, quando a gente faz esse contraponto, né, e a gente vê caminhos de esperança, né, o coração se enche de alegria. Então, eu estou realmente aqui muito feliz, né, de poder ter compartilhado esse momento aqui com vocês. E aí já passo aqui para a Neneide para fazer as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, eu acho que foi muito bom, acho que foi muito gratificante, eu acho que as perguntas foram muito boas, e bom que vocês participaram, né? Puderam contribuir também para eu estar lembrando de alguma coisa, porque nem sempre a gente lembra de dizer, eu acho que foi bem participativa. Agradecer pelo convite, sempre para a gente que fazemos parte da rede, sempre estamos dispostos, né, e dispostos a contribuir, né, porque acreditamos que conhecimento ele é passado, não é centralizado, porque sempre a gente também aprende. Então, quero só agradecer e dizer que quem quiser entrar em contato depois, também estamos com as portas abertas, também, claro, respeitando todos os protocolos. Quiser nos visitar, né, pode visitar, conhecer um pouco como funciona. O dia melhor de nos visitar sempre para conhecer mesmo a diversidade dos produtos. Sempre a gente recebe muita pessoa dia de sexta-feira, então fiquem à vontade e pode contar comigo, Vitória, se precisar. Qualquer dia estou aí à disposição. Eu não sou uma pessoa, não falava muito assim, não, viu? Isso é processo de formação também. Lembrando de uma fala lá da deputada Isolda, que me conheceu, né? Somos quase da mesma idade, e ela disse assim: oi, essa daí nem falava, para me viajar só. Viajava não, viu? Tinha medo. E para abrir a boca era pior. Então, assim, isso é muito processo de formação e de auto-organização de nós mulheres, né? Para poder eu estar aqui na frente e estar falando aqui com vocês. Então, para mim é sempre gratificante. Obrigada aí por poder estar contribuindo com a formação, né, de vocês. A gente que agradece assim imensamente, né? Reforçar aqui os agradecimentos. Gostei também da participação de hoje, né? Que foi a turma, acho que se sentiu muito estimulada, né? A perguntar, né? Foi um tema realmente que trouxe muita. Eu vou ter que desligar a câmera, gente, tá falhando um pouquinho, né? Eu querendo que a gente se veja, Neneide, mas a internet não está ajudando. E desde já, assim, quero pensar também num momento de intercâmbio com os nossos grupos, né, a incubação, porque realmente nos animam muito a estar certo, né, da estrada, que é esse lado realmente das pessoas que amam o trabalho, que amam o que fazem, que amam compartilhar, enfim, que tem essa história de muita luta, de muita resistência para contar. Então, vamos seguir juntos, né? Juntos e juntas aí, de mãos dadas, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Esse é nosso desejo. E sinta-se mais uma vez, assim, abraçada, né, por cada um de nós. Sinta o aumento da ciranda, mesmo ela tendo acontecido dessa maneira aqui nas janelinhas virtuais. Tá bom? Um abraço bem grande, um abraço aí em cada um e cada uma. E a gente se vê na próxima semana, né? E com Neneide, a gente se vê em breve, viu, Neneide? Não vou mais lhe largar. Um beijo grande e até a próxima oportunidade, que seja bem breve. Boa noite aí a todos e todas.
Vou encerrar aqui a gravação, tá? Boa noite, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Isso para ti, Nenê, que eu acho que é legal também ficar a memória, né? Beijo grande em cada um. Tchau, 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 tchau. Foi um prazer, Vitória. Beijo.